A nossa próxima proposta de questão, vamos lá? Questão de número 3, acompanhando comigo. Um gestor que se utiliza da administração por objetivos deve fixar metas organizacionais em conjunto com seus subordinados, buscando interligar os objetivos departamentais, mesmo que vários desses objetivos estejam apoiados em princípios básicos diferentes entre si. Perfeito. Vamos conversar sobre essa questão. Bom, o meu posicionamento em relação a esse tema é muito simples, tá? Nós temos ao longo do século XX cerca de 36 a 37 teorias organizacionais diferentes. Eduardo, existe uma melhor do que outra? Não. Cada uma foi estruturada a seu tempo e ao seu contexto, correspondendo às necessidades daquele momento. Por exemplo, no início do século XX, nós temos a administração científica e a administração clássica, que formam a abordagem clássica de administração, que ambas correspondem a um momento mecanicista, um momento de produção racional, de compromisso mais com a produtividade do que com o ser humano. Então, naquele momento, elas serviram ao propósito em que foram estruturadas, perfeito? Com o passar do tempo, foram desenvolvidas novas propostas teóricas, como a teoria das relações humanas, a abordagem comportamental em toda a década de 30, que se estende até os dias de hoje. Foi estendendo-se, então, para a abordagem sistêmica entre década de 40 e década de 50, principalmente no pós-guerra, ali em 1945, com a verificação dos impactos da guerra e com o avanço tecnológico. Depois, a abordagem consciencial na década de 50 e, em 1958, surge aquilo que nós chamamos de administração por objetivos, que é o objeto da sua questão. A administração por objetivos foi criada por um dos caras mais referentes, um dos caras que são considerados a maior referência no campo da administração contemporânea, um cara chamado de Peter Drucker. Esse nosso amigo, Peter Drucker, em 1958, estrutura a administração por objetivos, trazendo um novo fôlego para tentar estimular o desenvolvimento e a competitividade da organização no mercado, a partir do envolvimento dos colaboradores no desenvolvimento da estratégia, bem como do estabelecimento de metas organizacionais que deveriam ser desdobradas para as equipes e para os indivíduos. Então, sou o gestor da organização, eu defino metas organizacionais em parceria com os colaboradores, metas acordadas e discutidas com os meus colaboradores. E por que eu preciso discutir com os colaboradores? Porque quanto mais eu envolvo os colaboradores nas questões e no desenvolvimento das metas, mais eu tenho adesão voluntária deles para a busca dos resultados. Seria equivalente, você trabalha num banco, por exemplo, os bancos hoje em dia trabalham com um sistema de metas, certo? Vinculado ao sistema de participação nos lucros e resultados. O seu gerente seria equivalente ao seu gerente, algo que não acontece, na verdade, evidentemente. Na prática é muito lindo, mas na teoria é muito lindo, mas na prática não acontece, infelizmente, em alguns casos. Seria equivalente ao seu gerente do banco sentar com você, olha só, vamos definir juntos o nível de produtividade que o banco deve alcançar nesta agência para o mês de dezembro. Vocês vão me dizer até que ponto nós podemos chegar e que tipo de contribuições vocês podem fornecer para a garantia do resultado do banco nesse semestre, neste mês, com o objetivo de garantir lucros que podem favorecer tanto a organização quanto a distribuição de benefícios entre todos os colaboradores. Seria perfeito, seria um mundo perfeito. Por quê? Todos iriam destacar as suas sugestões, as suas críticas e iriam, a partir da definição coletiva dessas metas, ter um maior nível de adesão e compromisso com a organização. Porque eles estariam sendo parte e este senso de pertencimento, ele gera maior nível de compromisso do profissional e maior motivação do profissional com as metas organizacionais. E tem mais. Quando você senta com o seu gestor, com o seu diretor da empresa para definir as metas organizacionais, você não para por aí. Você também faz o desdobramento das metas organizacionais em metas intermediárias por equipe e também discute com ele o desdobramento dessas metas por equipe em metas individuais. Isso quer dizer que o teu papel exercido na organização ele não é em vão. Por que não é em vão? A partir do momento em que você faz parcela do processo produtivo, essa parcela do processo produtivo se coaduna com parcela do processo produtivo executado por outros profissionais, consolidando-se, gerando resultados de equipe e, a partir da consolidação de resultados departamentais e organizacionais, gerando resultados globais de lucro e competitividade para toda a empresa.
Quando eu defino isso de maneira parceira e acordada, dizemos que estamos executando aquilo que nós chamamos, de acordo com Peter Drucker, de administração por objetivos. Perfeito? Olha o que a questão nos propõe. O gestor que se utiliza da administração por objetivos deve fixar as metas organizacionais em conjunto com seus subordinados. Foi isso que eu acabei de falar. A proposta é a determinação de metas de modo acordado e discutido com todos os colaboradores, para que eu tenha maior nível de adesão. E olha o que ele diz, buscando interligar os objetivos departamentais, mesmo que vários desses objetivos estejam apoiados em princípios básicos diferentes entre si. Até porque os departamentos eles têm objetivos totalmente díspares. Os objetivos do departamento financeiro, por exemplo, são objetivos vinculados ao quê? A alcance de lucro, a redução de custo, a maximização de resultados. Já o objetivo do Departamento de Recursos Humanos é o quê? Manter a motivação, reduzir o nível de rotatividade, reduzir o nível de absentismo trabalhista. Para quê? Para garantir maior compromisso dos colaboradores e maior adaptação à cultura e aos resultados da empresa. Então, cada departamento tem um objetivo difuso, distanciado de cada um. Entretanto, todos esses objetivos difusos, eles colidem com os objetivos globais, que precisam ser desdobrados e comprometer toda a equipe a partir da determinação consolidada e solidária, discutida e acordada com todos os colaboradores. A questão está totalmente correta, porque estimula o exercício de uma metodologia que foi estruturada em 1958 e que até hoje é válida através do exercício de metas e da reconfiguração dos objetivos em metas departamentais e pessoais, que é muito utilizado pelas organizações que trabalham com estímulos remuneratórios para os seus colaboradores. Perfeito? É preciso destacar uma coisa importante também nessa discussão. Por quê? No início do século XX, um cara chamado Frederick Taylor, que criou a teoria da administração científica, ele muito se aproxima da mesma premissa da administração por objetivos de Peter Drucker. Tanto que são chamados contemporâneos, embora estejam com as suas teorias com uma diferença temporal de aproximadamente meio século. Tá? Na administração científica, Taylor estruturou uma forma de remuneração vinculada ao teu nível de produtividade. Peter Drucker, 50 anos depois, faz a mesma coisa. O que ele define? O teu nível de produção e de remuneração estão vinculados. Taylor disse a mesma coisa. Qual é a diferença entre eles, então, Eduardo, 50 anos depois? É porque lá em 1902 e 1903, quando Taylor disse que a tua remuneração ia depender do teu nível de produção, você não tinha salário base estruturado e definido legalmente. Hoje você tem. A partir da década de 50, você tinha previsões legais que lhe atribuíam um mínimo, que lhe conferiam um mínimo de produtividade e, consequentemente, de recurso financeiro, independentemente de você produzir ou não. É o que acontece hoje em muitos setores de vendas. Como assim, Eduardo, em muitos setores de venda? Hoje, em muitos setores de vendas, você ganha o salário base mais comissão, corretagem, sistema bancário. Isso é Peter Drucker ou é Taylor? Isso é Peter Drucker. Já com Taylor, você ganha somente aquilo que você vender. Então, a evolução se deve à consolidação de leis trabalhistas, que aqui no Brasil, por exemplo, ocorre por ocasião das reformas burocráticas da década de 30 e década de 40, que nós vamos discutir em algumas questões relacionadas à administração pública, concernentes ao governo de Getúlio Vargas entre a década de 30 e década de 40. Perfeito? Beleza. Acompanhando comigo, então, a questão subsequente está... A questão de número 3 está totalmente correta. Vamos então discutir a questão de número 4 e vamos ver o que ela nos propõe. Vamos lá. Uma das vantagens trazidas pelo emprego do Balanced Scorecard, então sublinha a Balanced Scorecard. Balanced Scorecard é outra ferramenta estratégica. Uma ferramenta estratégica direcionada a monitoramento e avaliação da estratégia organizacional. Poxa, Eduardo, para que monitorar e avaliar a estratégia organizacional? Para garantir eficácia, para garantir efetividade e para garantir resultados em termos de 4 áreas ou de 4 pilares fundamentais que são consolidados dentro dessa ferramenta como indicadores. Então anotem aí, o Balanced Scorecard estabelece 4 indicadores fundamentais para monitoramento e acompanhamento das estratégias organizacionais. Quais são eles? Clientes, processos internos,
financeiros e aprendizado e crescimento. Então, o Balanced Scorecard ele é formado a partir de 4 vetores que são observados em suas diferentes áreas. Financeiro, observa as questões relacionadas a lucro, rentabilidade. Cliente, observa a questão do market share, do nível de market de relacionamento, da imagem da organização do mercado, perfeito? O aprendizado e crescimento, verifica a questão da pesquisa e do desenvolvimento, a informação e o conhecimento, o avanço em termos de inovação, o nível de motivação dos colaboradores, o clima organizacional e o de processos internos, que está relacionado à questão da redução do custo, a redução do tempo de produção, a otimização da eficácia, o aumento de qualidade no produto ou do serviço, perfeito? 4 indicadores para monitoramento da estratégia. Vamos verificar o que a questão nos propõe acerca do Balanced Scorecard. Vamos lá. Ele fala o seguinte. E a propósito, antes de prosseguirmos na configuração, é importante você saber diferenciar 2 coisas. Em primeiro lugar, nós temos indicadores do BSC e, em segundo lugar, nós temos componentes do BSC. Cuidado, a Banca CESP já utilizou questões relacionadas aos 2 grandes grupos. São coisas diferentes. Então, ela pode te estimular o erro e falar: os 4 componentes do BSC são processos internos, clientes, financeiros e aprendizado e crescimento. Está completamente equivocado, porque os 4 componentes do BSC que são observados na construção desses indicadores são os seguintes. Anotem aí. Os componentes do BSC. O primeiro deles é o mapa estratégico. O primeiro componente do BSC é o nosso mapa estratégico. O segundo componente é o objetivo estratégico. O terceiro componente, então, o primeiro componente, mapa estratégico. O segundo é o objetivo estratégico. O terceiro componente são os indicadores. E o quarto e último componente são as metas. Então, existem 4 componentes do BSC. Quais são os 4 componentes? O mapa, o objetivo, o indicador e a meta. E existem 4 indicadores do BSC. E quais são os 4 indicadores? Clientes, processos internos, nós temos os financeiros e o aprendizado e crescimento. Perfeito? Então, toma cuidado. A Banca CESP é muito sutil nas suas cobranças e pode te estimular ao erro com apenas uma única palavra, da qual você não vai poder interpor recurso. Então, fique atento a essa questão. Vamos lá. Continuando a leitura aí do item de número 4. Questão de número 4. Uma das vantagens trazidas pelo emprego do Balanced Scorecard é a possibilidade de se alinharem os objetivos individuais com os objetivos estratégicos da organização. Está perfeito. Por quê? À medida que os indicadores individuais, por exemplo, que são os indicadores de aprendizado e crescimento, quais são eles? Nível de rotatividade, nível de absentismo trabalhista, nível de motivação, são indicadores individuais. Os indicadores de processos internos, ou seja, quantidade de pausas no processo produtivo, à medida que esses indicadores individuais convergem para o alcance dos objetivos maiores, mais amplos, eu estou promovendo aquilo que nós chamamos de alinhamento estratégico. Então a questão está totalmente correta, está totalmente adequada. Perfeito? Então, uma das vantagens trazidas pelo BSC é exatamente o alinhamento estratégico entre os objetivos individuais ou objetivos locais e os objetivos organizacionais de modo amplo. Perfeito? Vamos lá. Acompanhando, nós vamos partir para a nossa próxima questão. A questão agora é a questão de número 5. A questão de número 5 fala sobre um modelo de tomada de decisão. O modelo racional de tomada de decisão exige que o gestor se apoie em informações, preste atenção, exige que o gestor se apoie em informações consideradas perfeitas e que tome, com base nelas, decisões de forma totalmente imparcial. Atenção! O modelo racional de tomada de decisão, primeiro, ele está pressupondo que todas as informações que apoiem a tomada de decisão são informações controladas e confiáveis. Eu não estou admitindo subjetivismo e variações no mercado. Então, se eu tenho um modelo racional, eu estou partindo do pressuposto que as informações são perfeitas e que, por exemplo, não vai chover. Eu vou plantar milho ou vou plantar soja e eu não estou contando com o fato de que vai chover, eu só estou contando com o fato de que eu vou plantar, depois de 10 dias ele vai crescer e eu vou colher. São informações totalmente racionais.
São informações cartesianas e que me levam a decisões consideradas ou ditas como perfeitas. Só que o modelo racional, ele ganha ao longo do século XX novas configurações e novos contornos, com a racionalidade subjetiva ou substantiva, incorporando no processo decisório organizacional fatores que estão fora do controle e que fazem com que as minhas decisões não sejam decisões puramente racionais, mas sejam decisões otimizadas. O que são decisões otimizadas? Aquelas que consideram as variáveis controláveis e não controláveis no processo decisório, para tentar mitigar os riscos do processo decisório. Tudo bem? Então, a proposta está perfeita. O modelo racional de tomada de decisão exige isso mesmo, que eu me apoie em informações perfeitas, até porque o modelo ele é totalmente cartesiano, pautado em números, objetividade. Então ele destaca que o modelo racional exige que o gestor se apoie em informações consideradas perfeitas e que tome com base nelas decisões de forma totalmente imparcial. O que ele quis dizer com isso? Não cabe o subjetivismo, não cabe a minha interpretação ou a percepção. Algo que contemporaneamente é totalmente equivocado. Muitas das decisões tomadas pelos gestores contemporâneos levam em consideração o subjetivismo e a percepção do gestor sobre as melhores oportunidades que se avizinham no mercado. Então eu estou intuindo, a partir da minha observação subjetiva, que vai ser interessante investir na compra de dólar. Por exemplo, as variações da economia não são controláveis. Eu não posso afirmar para você que o dólar vai subir ou vai descer no início de 2016 ou no final de 2016. A economia não é uma ciência exata. Perfeito? Então, com base em informações que não são tão controláveis, eu tomo decisões otimizadas, não tomo decisões puramente racionais, como o que está sendo apresentado na questão de número 5. Portanto, a questão de número 5 está perfeita. Podemos partir para o nosso próximo item, o item 6. O item 6 vai falar um pouquinho das chamadas funções organizacionais. E é nesse ponto em que eu tenho que conversar com você o seguinte. No início do século XX, como eu disse para você, nós tivemos a criação de duas grandes abordagens. Ou melhor, de uma grande abordagem com duas grandes teorias, teoria da administração científica, teoria da administração clássica. Um engenheiro chamado Henri Fayol, no início do século XX, cria aquilo que nós chamamos de processo organizacional. E o que é esse processo organizacional, Eduardo, ou processo administrativo? São as etapas que formam uma decisão que precisa ser tomada pelo administrador. Dentro destas etapas, nós temos um acróstico com 5 funções fundamentais. E que funções são essas? O acróstico POCCC é formado pelos seguintes elementos. POCCC: previsão, organização, coordenação, comando e controle. Henri Fayol, início do século XX. Perfeito? Essas são as funções administrativas ou funções do administrador. Então, o que um administrador faz? Ele faz previsão, ele faz organização, ele faz coordenação, ele faz comando e faz controle. Início do século XX. Então, em 1906, aproximadamente, Fayol disse que o administrador ele precisa, para administrar, tomar esta linha de raciocínio, desde a previsão até o efetivo controle das ações. Perfeito? Obviamente que ao longo do século XX isso foi otimizado. E quando chegou a partir da teoria ou da abordagem neoclássica, da qual Peter Drucker, lembra de Peter Drucker, da questão da administração por objetivos? Ele dá uma nova reconfiguração, uma nova configuração, uma nova roupagem a isso. Então, a partir da década de 40, da década de 50, o que era previsão se transforma em planejamento. O que era organização permanece como organização. O que era coordenação e comando se transforma em direção. E o que era controle permanece como controle. Ambos são funções do administrador, só que com novas roupagens que são adaptáveis ao longo dos anos. Perfeito? Então, processo administrativo, início do século XX, Henri Fayol. Segunda metade do século XX, processo administrativo a partir da abordagem neoclássica. Perfeito? Planejamento, organização, direção e controle. Cada uma dessas funções
tem o seu papel e a sua importância, a sua relevância dentro do universo organizacional. O planejar, por exemplo, é prescrutar o futuro e traçar um plano de ação. Eu estou fazendo uma antecipação do processo futuro e definindo qual o melhor caminho a seguir. Organizar constitui a estruturação da organização em termos funcionais e em termos pessoais. Quando eu falo a organização em termos funcionais e pessoais, eu estou falando da distribuição da autoridade, da distribuição de poder, da distribuição das pessoas em cada área das organizações e da distribuição também funcional em relação aos recursos que vão ser utilizados para a produção em toda a estrutura. Então, o que é organizar? É distribuir adequadamente os recursos organizacionais, sejam eles pessoais ou materiais, perfeito? Agora, a direção, Eduardo, direção nada mais é do que a liderança de esforços para a concretização dos objetivos que foram planejados. A liderança ou direção, ela é alcançada a partir da coordenação ou articulação de esforços e do estímulo à autoridade que vai ser exercida, uma vez conferida pela estrutura organizacional vigente ou organograma definido antes pela função organização. E por fim, o controle, que na verdade é a verificação da coerência entre o que foi planejado e aquilo que foi efetivamente executado. Perfeito? Então, com isso, nós temos as 4 funções administrativas contemporâneas: planejamento, organização, direção e controle, que versam no seu edital e, consequentemente, são muito exploradas pela tua banca. Vamos para a questão de número 6 e acompanha a leitura comigo, porque ele fala de uma dessas funções administrativas. Só que ele está falando equivocadamente sobre uma delas. Vamos lá. A discussão acerca da forma e do grau de centralização ou descentralização. Vamos lá. Centralização ou descentralização da autoridade de tomada de decisão. Então, eu estou falando que a decisão a respeito de descentralizar ou centralizar a tomada de decisão, ou seja, o meu organograma, ele vai ter muitos ou poucos níveis, eu vou centralizar ou descentralizar mais, perfeito? Essa decisão a respeito de como eu vou estruturar a autoridade dentro de uma organização, formando o seu organograma e, consequentemente, o desdobramento da autoridade e da responsabilidade. E neste ponto eu quero que você olhe para cá e acompanhe comigo, porque dentro de uma estrutura organizacional nós temos 2 vetores fundamentais. Quais são eles? O vetor vertical, que versa sobre as relações de subordinação, ou seja, a autoridade em quem eu mando e responsabilidade a quem obedeço, verticalmente. Perfeito? E o segundo vetor é o vetor o quê? Funcional, que diz em quantos departamentos eu vou distribuir horizontalmente essa estrutura. Então, uma estrutura organizacional, quando se fala de organização ou distribuição de centralização ou descentralização, eu estou falando vertical, em termos de autoridade e responsabilidade, autoridade em quem eu mando. Responsabilidade a quem devo me reportar. E estou falando também da distribuição funcional, que ocorre em caráter horizontal. Então, existem 2 distribuições em caráter organizacional. A vertical, relação de subordinação. Horizontal, distribuição funcional. Tudo isto é próprio da função organização. Vamos ver se tu está certo na questão? Vamos lá. Olha o que ele diz. A discussão acerca da forma do grau de centralização ou descentralização, ou seja, vou concentrar mais ou vou desconcentrar mais? Vou criar mais ou menos departamento? Vou centralizar mais a decisão ou menos a decisão? Isso, ele fala, que está ligado à função da administração chamada controle. É isso mesmo? Foi isso que eu disse para vocês? Não. A função de controle, ela é pertinente somente à verificação da coerência entre o que foi planejado e o que foi executado. Só vou verificar se o que eu planejei está coerente com aquilo que foi implementado pelos meus colaboradores. Isso é controle. Não está ligado à minha centralização ou descentralização de autoridade, de poder ou de decisão, porque isto é objeto da função organização. Então, onde se lê controle, você corta e coloca, por gentileza, a palavra organização. A função administrativa em tela, e a que é relevante para essa questão, é a função organização. Perfeito. Tudo tranquilo até aí? Então vamos continuar a nossa caminhada com questões mais específicas e nos aprofundando ainda mais no campo da administração. Deixe-me apagar o quadro agora das opções estratégicas para que nós entremos em outros temas correlatos ao campo da administração. É importante destacar
também que, contemporaneamente, as bancas têm explorado muito as nossas ferramentas estratégicas, mas sem esquecer dos princípios e fundamentos básicos do campo da administração. É o que acontece com essa questão. Essa questão, ela está trabalhando exatamente isso. Princípios e fundamentos da administração. Isso que nós acabamos de destacar aqui, planejamento, organização, direção e controle, são premissas estruturadas no campo da administração no início do século XX. Portanto, com sua releitura e roupagem, ainda sendo amplamente utilizadas e incorporadas nos estudos e nas configurações organizacionais.